Será que no mundo espiritual existem lugares marcados ou amaldiçoados? E será que esses lugares podem refletir eventos aqui no nosso mundo físico? Eu sou o Jean, apresentador do canal Curiosos S.A., e hoje nós vamos iniciar uma trilogia. São 3 vídeos sobre 3 fatos muito interessantes que estão ligados através do tempo. Nós vamos começar falando sobre o crime do Poço, um crime que aconteceu na capital de São Paulo na década de 40. No mesmo local onde, alguns anos depois, foi construído o edifício Joelma, que é o tema do nosso segundo vídeo. Como todos sabem, ou pelo menos a maioria sabe, esse edifício veio a se incendiar. Ali morreram quase 200 pessoas, mais de 300 feridos, e deu origem a uma das lendas mais impressionantes de São Paulo, que é a lenda das 13 almas benditas, que é o tema do nosso terceiro vídeo. Bom, vamos então iniciar pelo nosso primeiro vídeo, que é o crime do Poço. Além de contar essa história trágica, nós vamos tentar entender juntos qual a ligação dessas histórias terríveis. Ainda mais com a informação de que nesse mesmo lugar, muitos anos antes, existia um pelourinho, onde os escravos eram castigados muitas vezes até a morte. E existem outros boatos de que, na época da descoberta, existia ali uma tribo muito violenta, e esse mesmo ponto era usado para sacrifício dos seus prisioneiros. Seria esse lugar amaldiçoado? Vamos entender então o crime do Poço. Em 1948, Benedita Ferreira de Camargo, de 56 anos, suas 2 filhas, Maria Antônia, de 23 anos, e Cordélia, de 19 anos, foram dadas como desaparecidas. Esse desaparecimento teria acontecido durante uma viagem ao Paraná. Apenas o filho de Benedita, Paulo Ferreira de Camargo, havia sobrevivido a esse acidente. Quando a família foi comunicada das mortes, logo desconfiaram que alguma coisa estava errada. Afinal, não houve velório, enterro, nem uma cerimônia. E essa cerimônia foi comunicada à polícia, que começou a investigar a vida de Paulo Camargo. Uma outra revelação surpreendeu os investigadores da polícia. Eles descobriram que Paulo havia construído recentemente nos fundos de sua casa um poço. Esse poço havia sido construído porque Paulo tinha a intenção de fabricar adubo. Mesmo Paulo sendo químico e professor assistente na Universidade de São Paulo, as suspeitas só aumentavam. Especialmente quando os investigadores descobriram que ele, Paulo, tinha um comportamento muito estranho. Outro fato muito estranho foi revelado pelo Dr. Hoffman, que trabalhava no laboratório da universidade. Era sobre as perguntas estranhas que Paulo fazia de tempos em tempos. Uma dessas perguntas seria sobre qual o melhor método para dissolver cadáveres. A partir dessas revelações, já era quase certo que a mãe e as irmãs de Paulo não haviam morrido em um acidente. Foi quando a polícia pediu para ver novamente o poço, mesmo não havendo nenhum problema aparente no local. Os bombeiros foram chamados para abrir a cavidade do poço. E ao fazer isso, se depararam com uma cena trágica e perturbadora. 3 cadáveres, de cabeça para baixo, com as mãos amarradas e as cabeças cobertas com pano, estavam escondidas dentro do poço. Não havia mais escapatória para Paulo. Mas antes de ser preso, ele entrou na casa, pegou um revólver e tirou a própria vida, surpreendendo os policiais que estavam no quintal. O que motivou Paulo Camargo a assassinar a família toda nunca foi revelado. Afinal, não houve tempo para interrogá-lo. Existiam 2 teorias para os motivos do crime. A primeira teoria indica que a relação de Paulo com uma mulher próxima à família não era muito aceita, pois essa mulher não era mais virgem. Já outras pessoas da época acreditavam que o crime havia sido um ato de misericórdia. Sua irmã, Maria Antônia, era epilética e paralítica. Já a irmã mais nova sofria de esquizofrenia
e sua mãe estava enfrentando um câncer na perna. Entretanto, nenhuma dessas duas teorias nunca foi comprovada. Além do que, as doenças relatadas jamais foram comprovadas nos exames pós-morte. A casa da família Camargo, palco dessa terrível tragédia, ficava na capital de São Paulo, mais exatamente na rua Santo Antônio, número 104. Marque bem esse endereço, pois ele também é palco do nosso segundo vídeo da trilogia, pois foi nesse local que anos depois foi construído o edifício Joelma, palco de um trágico incêndio, um dos piores da história da capital paulista, onde morreram 191 pessoas e 300 ficaram feridas, das quais 13 foram encontradas mortas e nunca foram identificadas, dando origem assim à lenda das 13 almas benditas, que será tema do nosso terceiro vídeo. Afinal, voltamos à nossa pergunta. Existe de alguma forma lugares que são marcados no mundo espiritual e o sobrenatural? Pode ficar impregnado em um local de tragédia ao ponto de causar novos eventos trágicos, mesmo que em épocas distintas? E se eu te disser que muitos anos atrás, nesse mesmo local, havia um pelourinho onde os escravos eram castigados muitas vezes até a morte, um local de muito sofrimento? Teria isso ligação com os eventos ocorridos tantos anos depois? No próximo vídeo dessa trilogia vamos falar sobre a história do incêndio do edifício Joelma. E posteriormente vamos falar um pouco sobre a lenda das 13 almas benditas. Mas comente aí se você achar interessante, faremos também um vídeo com todas essas histórias resumidas no mesmo conteúdo. E você, conhecia essa história? Sabia da ligação trágica entre esses eventos? Já ouviu falar das 13 almas benditas? Então, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para que você receba a notificação dos próximos vídeos e consiga acompanhar essa trilogia até o fim e todo o conteúdo do canal. Seu like e o seu comentário também são muito importantes para nós. Obrigado por terem ficado conosco até aqui e até o próximo vídeo.